É tenso quando a gente tá gravando e passa o carro do ovo. Uma louca na matemática. Bom, antes de iniciarmos a aula e resolvermos mais alguns exemplos, é necessário a gente lembrar o que foi discutido na aula anterior. Então, se você ainda não viu a aula anterior, vão lá, nesse card que deixa o link de acesso para vocês poderem assisti-la novamente. Vamos lembrar o que foi discutido lá. Primeira coisa, precisamos definir o que é uma equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau é denominada como um polinômio de grau 2, ou seja, um polinômio do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais, sendo a diferente de zero. Isso porque a gente entendeu que se eu colocar zero no lugar do a, eu vou anular essa estrutura, porque 0 vezes x² vai dar zero. E restaria bx mais c igual a zero, que era uma equação de primeiro grau e não do segundo grau. Beleza? Nas equações de segundo grau, nós temos três coeficientes, que são números reais, a, b e c. A e b são chamados de coeficientes lineares, e c de termo independente. Isso porque o c não multiplica a incógnita, não está acompanhado da incógnita. Ele aparece na nossa equação sozinho. E como é que se resolve uma equação desse tipo? A gente viu na aula passada que uma das técnicas possíveis é justamente a fórmula de Bhaskara. A gente entendeu que não é bem de Bhaskara, ok? E essa fórmula é enunciada como x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E para resolver através dessa fórmula, devemos inicialmente encontrar o valor do discriminante delta. E delta é igual a b² menos 4 vezes a e vezes c. Ficou fácil, pessoal. Identificando os coeficientes lineares a, b e o termo independente c, basta substituir na fórmula de delta e fazer algumas continhas. Continuando a nossa revisão sobre a equação de segundo grau, vejamos alguns exemplos desse tipo de equação. Na letra A nós temos x² menos 2x mais 1 igual a zero. Na letra B nós temos x² menos 5x mais 2 igual a zero. Todas essas duas equações são chamadas de equações completas do segundo grau. Por quê, professor? Porque a gente consegue identificar os coeficientes lineares a e b e o termo independente c. Show de bola! Então, identificando esses três elementos na equação, a gente pode dizer que ela é completa. Não é o que ocorre na letra C e na letra D. Na letra C nós temos a equação menos x² mais 4x igual a zero. Então, neste caso, na letra C, o termo independente c ele é nulo. Na letra D, temos a equação 3x² menos 9 igual a zero. Neste caso, o coeficiente b ele não aparece, ele é nulo. Em ambos os casos, a gente vai dizer que essas equações são incompletas. Então, as equações incompletas possuem formas de resolução diferentes das completas. No entanto, podemos utilizar a fórmula de Bhaskara nos dois casos. Outro fato importante que devemos considerar é o valor do discriminante, o valor de delta, de uma equação de segundo grau, que nos diz muita coisa. Então prestemos atenção. Percebam que o delta está dentro de uma raiz quadrada, e sendo assim, não existe raízes reais de números negativos. Não existe, por exemplo, a raiz de menos 4. Então esse discriminante exatamente vai determinar, vai classificar o tipo de solução que nós deveremos ter. Se o delta for maior que zero, a gente vai ter duas soluções ou duas raízes reais para a equação.
Se o delta for igual a zero, teremos apenas uma solução real. E se o delta for negativo, né? Se for um número negativo, a gente viu que não existe solução, né? Que não tem solução para raízes negativas de números negativos. Então a gente vai dizer que a equação de segundo grau não possui soluções reais. Só para a gente lembrar, tá, pessoal? O módulo de um número é a sua distância da origem. É justamente a magnitude. É a distância que esse número se encontra na reta numérica do zero. Observe que o módulo de 1 é igual a 1 e o módulo de menos 1 também é igual a 1. Então esses dois números, menos 1 e o 1, eles estão a uma mesma distância. Eles possuem o mesmo módulo, que é justamente a distância que eles se encontram da origem da reta numérica. Então, generalizando, seja x pertencente aos reais, ele pode ser qualquer número real. O módulo de x, ou seja, a distância de x desse número real à origem da reta numérica, é distância, pessoal. Então não existe distância negativa, ele sempre vai ser positivo. Se x for maior que zero, ou seja, for positivo, ou se x for negativo, menor que zero. Então, independente disso, o módulo, a distância, sempre vai ser positiva. Pois bem, eu não vou sair de Timbaúba, que é minha cidade natal aqui em Pernambuco, e vou para a capital Recife, e vou abrir a minha boca e dizer: eu saí de Timbaúba, vim para Recife, andei negativo 100 km. Isso não existe, pessoal. Beleza? Então vamos lá. A gente vai utilizar esse conceito aqui de módulo já na resolução de um exemplo. Então fique conosco aqui para vocês aprenderem um pouco mais sobre equações do segundo grau. Vamos praticar? Menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. A dica é separar quem são os coeficientes lineares A, B e o termo independente C. Olhando para a nossa equação do segundo grau, o coeficiente linear A, ele sempre acompanha o x ao quadrado. Só que não aparece nenhum número aqui na frente. E quando não aparece, vale 1. Mas eu tenho que lembrar que o sinal aqui, ele acompanha esse coeficiente linear. Então vai ser menos 1. O coeficiente B sempre acompanha o x. E quem está acompanhando o x é o mais 2, então vai ficar mais 2. E o c é o termo independente, quem está sozinho é justamente o 3. Então, jogando esses valores na nossa fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós iremos encontrar o valor do discriminante. Delta vai ser igual a b ao quadrado. Quem é b? É 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que vale 3. Delta vai ser igual a 4, ok? Porque 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 4 vezes menos 1. Na multiplicação de números com o mesmo sinal, multiplica e a resposta é positiva. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Delta vai ser igual a 4 mais 12, que dá 16. Guarda essa informação porque nós iremos atribuir o valor de delta na fórmula de Bhaskara, que é dada por x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Quem é b, pessoal? b é justamente positivo 2. Então, menos 2 mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes menos 1, ok? A vale menos 1. Só fiz as substituições. Então, x vai ser igual a menos 2 mais ou menos a raiz de 16 vale 4, dividido 2 vezes menos 1, sinais diferentes na multiplicação fica negativo, e 2 vezes 1 dá 2. Ok? Daqui sairão duas raízes.
uma com o sinal positivo e outra com o sinal negativo. Então, x' vai ser igual a menos 2 mais 4 dividido por menos 2. E x duas linhas vai ser menos 2 menos 4 dividido por menos 2. Menos 2 mais 4, vejam só, eu estou devendo 2 unidades, mas eu fui lá e paguei 4. Então eu paguei a minha dívida e ainda me restou 2. Dividido por 2. Na divisão de números com sinais diferentes, a resposta é negativa. 2 dividido por 2 dá 1. Então a primeira raiz é menos 1. A segunda raiz vai ser o seguinte, ó, menos 2 menos 4. Eu estou devendo R$2 e passei a dever mais 4. Então, ao todo, eu estou devendo 6. Dividido por 2. Na divisão de números com sinais iguais, resposta positiva. 6 dividido por 2 vai lá 3. Então, o conjunto solução dessa minha equação do segundo grau será a primeira raiz, que é menos 1, e a segunda raiz, que é 3. Show de bola! Agora, pessoal, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse exemplo aqui, porque é uma equação incompleta em que o termo independente C ele vale 0. Ó. E neste caso, quando a gente só tem o x ao quadrado e o x, a gente vai ter que usar uma técnica chamada de fatoração. E como é que funciona isso, professor? A gente vai ter que colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, o que é que acontece? A gente vai pensar da seguinte forma. Qual o valor que multiplicado por x vai dar x ao quadrado? Vai dar menos x ao quadrado, perdão. Menos x. Não é não? Porque ó, x vezes menos x vai dar menos x ao quadrado. E qual o valor que multiplicado por x vai dar 4x? É justamente ó, o mais 4, porque x vezes 4 vai dar 4x, ok? Igual a 0. E aqui, pessoal, ocorre o seguinte, ó, na matemática, quando a gente tem um produto e esse produto é igual a 0, a gente tem aqui, ó, x vezes y é igual a 0. Então, de certeza, a gente pode dizer que x é igual a 0 ou y é igual a 0. Isso vai ocorrer aqui também, ó. A gente vai ter que x é igual a 0 ou o menos x mais 4 é igual a 0. E aqui ficou fácil, né? Porque x é igual a 0, já encontrei a primeira raiz. A segunda raiz será menos x mais 4. Eu quero encontrar x, tenho que isolar ele. E o que é que está me impedindo? O mais 4. Então, vou passar o mais 4 para o segundo membro, mudando o seu sinal. Isolando o x, vai ficar menos x igual o 4 que estava positivo no primeiro membro, vem para o segundo negativo. Como a gente tem a incógnita com sinal negativo, a gente usa o artifício de multiplicar a equação por menos 1. Então, multiplicando a equação por menos 1, o que está negativo fica positivo e o que está positivo fica negativo. Então, ó, menos x vai ficar x e menos 4 vai ficar 4. Morreu o boi, já encontrei a outra raiz da equação. Então, o conjunto solução vai ser 0 e 4. Muito bem, show de bola. Vamos ver outro exemplo. Então, pessoal, nesse exemplo aqui nós temos a equação 3x ao quadrado menos 9 igual a 0. Percebam que nesta situação o coeficiente linear b é nulo, vale 0, porque o x não aparece. A gente só vai ter o 3x ao quadrado menos 9. Só teremos o coeficiente linear a e o termo independente. Então, o objetivo é isolar o x ao quadrado. Mas o que é que está me impedindo? O menos 9
e o 3. Então a gente quer chegar em x ao quadrado igual a alguma coisa. Então eu vou isolar inicialmente essa estrutura 3x ao quadrado e vou tirar do primeiro membro um menos 9. Então tirando menos 9 do primeiro membro e trazendo para o segundo, a gente vai trazer ele mudando de sinal. Se ele estava negativo, ele vem positivo. Para eu isolar o x, para a gente conseguir o nosso objetivo, ó, x ao quadrado igual a alguma coisa, eu tenho que tirar o 3 daqui, ó, que está multiplicando x ao quadrado. E como ele está multiplicando, ele vem para o segundo membro na operação inversa. Se antes ele estava multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então ele veio para o segundo membro dividindo. Então x ao quadrado é igual a 9 dividido por 3, que vai dar exatamente 3. E daí, pessoal, a gente chegou em x ao quadrado igual a 3. A gente precisa encontrar x e não x ao quadrado. A ideia é justamente tirar esse expoente aqui da potência. E nos outros procedimentos acima, quando a gente passou o menos 9 para o segundo membro, a gente passou ele, ó, na operação inversa. Antes ele estava subtraindo e agora ele está somando. O 3 estava multiplicando x ao quadrado, ele veio para o segundo membro dividindo, sempre na operação inversa. Aqui iremos fazer do mesmo modo. Para tirar a potência, nós utilizaremos a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Como é uma equação, o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. E o que é que acontece, pessoal? Quando eu utilizei a técnica da radiciação, eu posso cancelar esse expoente com a raiz e vai me restar justamente, ó, o x, ok? Que é igual a raiz de 3. Só que tem um detalhe, pessoal. Na radiciação, quando a gente tem assim, ó, raiz de x ao quadrado, a gente já viu anteriormente que, independentemente do valor de x, seja ele negativo ou positivo, o valor do meu resultado sempre vai ser positivo. Então, menos 2 ao quadrado vai ser exatamente 4. 3 ao quadrado vai ser 9. Menos 3 ao quadrado vai ser 9 também. E 2 ao quadrado aqui também vai ser 4. Então a gente diz que isso aqui é a mesma coisa que o módulo de x. E a gente viu lá que, sendo o módulo de x, a gente pode ter duas possíveis situações. Ou o x ele pode ser negativo ou o x pode ser positivo. Então por isso que aqui, ó, no nosso resultado, o x vai ser mais ou menos raiz de 3. Ok? Então, no nosso conjunto de solução, a gente terá a raiz de 3 positiva e menos raiz de 3. Show de bola! Morreu o boi!